Estava com o anel no bolso, pronto para pedir a mulher da minha vida em casamento, quando a ouvi rir com a amiga. Ele vai me pedir hoje à noite, e eu vou dizer não só para ver ele desmoronar. Meu mundo ruiu. Como seguir em frente depois de uma traição tão cruel? Eu sou Rafael, tenho 27 anos, moro em Lisboa e está é a história de como descobri a verdadeira face da mulher que amava. Minha namorada, Sofia, e eu estávamos juntos há 2 anos. Conhecemo-nos num festival de verão no Porto, onde a energia da multidão e o som do fado nos uniram. Desde então, vivemos momentos que pareciam tirados de um filme, viagens de fim de semana ao Algarve, jantares com amigos em Alfama e planos para um futuro que eu acreditava ser eterno. Sofia era carismática, sempre o centro das atenções, e eu me sentia o homem mais sortudo do mundo por estar ao seu lado. Mas, olhando para trás, havia sinais. Sofia evitava falar sobre compromisso a longo prazo. Quando eu mencionava casamento ou filhos, ela ria, dizia que éramos jovens e que havia tempo. Eu interpretava isso como cautela, não como dúvida. Afinal, tínhamos enfrentado desafios juntos, a pressão dos primeiros empregos, a mudança dela para Lisboa para ficar mais perto de mim, até as brigas familiares que superamos de mãos dadas. Eu acreditava que éramos uma equipe. Decidi que era hora de dar o próximo passo. Passei semanas planejando o pedido perfeito. Escolhi um anel com a ajuda da melhor amiga dela, Mariana, que parecia tão empolgada quanto eu. O plano era simples, mas especial: um jantar no nosso restaurante favorito, um pequeno terraço com vista para o Tejo, onde comemoramos nosso primeiro ano juntos. Convidei as nossas famílias para se juntarem depois, para celebrar o que eu esperava ser o início de uma nova fase. Na noite do pedido, cheguei ao apartamento de Sofia, no bairro Alto 15 minutos mais cedo. Estava nervoso, o coração acelerado, o anel pesando no bolso da minha jaqueta. Enquanto subia as escadas, ouvi risadas vindo do apartamento. Era Sofia e Mariana. Pensei em bater, mas algo no tom delas me fez parar. Foi então que ouvi as palavras que mudaram tudo. Ele vai me pedir em casamento hoje à noite, disse Sofia, com um tom de deboche. Vou dizer não, só para ver a cara dele. Vai ser hilário ver o Rafael implorar. Mariana riu, incentivando-a. Ele nunca percebeu que tu não estás tão afim, né? Coitado, acha que é o amor da tua vida. Fiquei paralisado. Cada palavra era como uma faca. A mulher que eu amava planeava humilhar-me, transformar o momento mais importante da minha vida numa piada cruel. Pior, Mariana, que me ajudou a escolher o anel, sabia de tudo e nunca me avisou. Desci as escadas em silêncio, o choque misturando-se com raiva. No carro, sentei-me por minutos, tentando processar. Como alguém que dizia me amar podia ser tão fria? Não fui ao jantar. Ignorei as mensagens de Sofia, que começaram casuais, perguntando se eu estava atrasado, e depois ficaram furiosas, acusando-me de a deixar plantada. Onde estás, Rafael? Que falta de respeito! Cada mensagem era uma prova da hipocrisia dela. Enquanto isso, o anel no meu bolso parecia queimar. Eu não ia dar a Sofia a satisfação de me ver sofrer. Mais tarde, Mariana ligou, fingindo preocupação. Rafael, aconteceu alguma coisa? Estás bem? Não aguentei a falsidade. Disse-lhe que ouvi tudo, que sabia do plano cruel de Sofia e que ela, Mariana, era tão culpada quanto. Ela gaguejou, tentou negar, mas eu não deixei. Ajudaste-me a escolher o anel, sabendo que ela ia me humilhar. Como pode ser tão baixa? Desliguei, sentindo um peso sair dos ombros, mas a dor ainda estava lá. Quando Sofia ligou, horas depois, atendi. Ela tentou atuar como vítima, dizendo que não entendia por que eu desapareci. Fui direto: ouvi-te no apartamento, Sofia. Ouvi o teu plano de me rejeitar e rir da minha cara. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Pela primeira vez, Sofia não tinha uma resposta pronta. Tentei manter a calma, mas a raiva transborda. Como pudeste planejar algo tão cruel? Quem és tu, afinal? Ela tentou se explicar, disse que era uma brincadeira, que eu levei a sério demais.
Mas eu sabia a verdade. A Sofia que eu amava nunca existiu. Era uma ilusão, e aquela noite foi o despertador que eu precisava. Depois daquela noite, o silêncio de Sofia durou pouco. No dia seguinte, meu telemóvel explodiu com mensagens dela. Algumas eram pedidos de desculpas, outras tentativas de justificar o injustificável. Rafael, foi só uma brincadeira. Nunca quis magoar-te. Mas eu sabia que não era verdade. A frieza nas palavras que ouvi no apartamento dela não deixava margem para dúvidas. A Sofia que planeava humilhar-me não era a mulher com quem sonhei casar. Decidi cortar contato. Bloqueei o número dela e evitei os lugares onde costumávamos ir juntos, como o café em Belém onde passávamos as manhãs de domingo. Mas Lisboa é pequena, e escapar do passado não é tão simples. Uma semana depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era a mãe de Sofia, Dona Clara, uma mulher que sempre me tratou como filho. Rafael, o que aconteceu? A Sofia está destruída, diz que terminaste sem explicar. Fiquei tentado a contar tudo, mas algo me fez hesitar. Em vez disso, disse apenas que precisava de espaço e desliguei. A verdade é que eu estava perdido. 2 anos de memórias felizes, viagens a Sintra, noites dançando em discotecas do Cais do Sodré, promessas de um futuro juntos, agora pareciam uma mentira. Comecei a questionar tudo. Como não vi os sinais? Sofia sempre foi tão encantadora com os outros, mas agora percebia que o charme dela escondia algo mais sombrio. Mariana, a amiga que me traiu, também tentou contato, enviando mensagens cheias de falsas desculpas. Ignorei-as. Então, veio o primeiro plot twist. Um amigo em comum, o Miguel, ligou-me numa noite, hesitante. Rafael, preciso contar-te algo. A Sofia, ela não era quem pensavas. Ele revelou que, durante meses, Sofia saía com outro homem, o André, um colega de trabalho dela. Miguel viu-os juntos num bar em Cascais, agindo como casal, enquanto eu planeava o pedido de casamento. O choque foi como um soco. Não era só a crueldade do plano dela, Sofia vivia uma vida dupla. Decidi confrontá-la, mas não por impulso. Marquei um encontro num parque público no Chiado, um lugar neutro. Quando Sofia chegou, tentou abraçar-me, mas recuei. É verdade que estavas com outro enquanto planeavas rejeitar-me? Perguntei, sem rodeios. Ela ficou pálida, gaguejou, tentou negar, mas a culpa nos olhos dela dizia tudo. Finalmente, admitiu, o André, era só uma amizade que se tornou algo mais. Eu estava confusa, Rafael. Confusa? Depois de 2 anos juntos, ela achava que confusão justificava trair-me? A raiva cresceu, mas mantive a calma. E o plano de me humilhar? Isso também era confusão. Sofia baixou os olhos, sem resposta. Pela primeira vez, via sem a máscara de carisma. Era apenas alguém que jogava com os sentimentos dos outros. Disse-lhe que estava acabado e saí, deixando-a ali, sozinha. Dias depois, descobri mais. Através de mensagens que Miguel me mostrou, soube que Sofia planeava comparar as propostas, a minha e a do André, como se fosse um concurso. O anel que escolhi com tanto cuidado, o jantar que organizei com tanto amor, tudo isso era apenas um jogo para ela. A traição cortou mais fundo, mas também me deu clareza. Eu merecia mais. Comecei a reconstruir-me. Voltei a focar-me no trabalho, passei mais tempo com amigos verdadeiros e até comecei a correr às margens do Tejo para limpar a mente. Mas o destino tinha mais uma surpresa. Um mês depois, soube que o André propôs casamento a Sofia, e ela aceitou. A notícia doeu, mas não tanto quanto pensei. O que realmente me marcou foi saber, semanas depois, que o noivado deles ruiu. Amigos contaram que André descobriu mensagens de Sofia com outro homem, sim, ela traiu-o também. A justiça parecia estar a fazer o seu trabalho, mas eu não senti alegria. Só uma tristeza estranha por alguém que jogou fora tanto por tão pouco. Ainda assim, aquela experiência mudou-me. Aprendi a confiar nos meus instintos e a valorizar quem realmente se importa comigo.
Os meses seguintes à traição de Sofia foram uma montanha-russa. Eu, Rafael, tentava seguir em frente, mas as cicatrizes daquilo que descobri no bairro Alto ainda doíam. Lisboa, com as suas ruas cheias de memórias, parecia conspirar para me lembrar dela. Mas eu estava decidido a não deixar que o passado me definisse. Foquei-me no trabalho, comecei a pintar, algo que não fazia desde a universidade, e passei a valorizar os amigos que realmente se importavam comigo, como o Miguel. Foi então que veio o próximo plot twist. Certa noite, enquanto tomava um copo com amigos num bar em Santos, recebi uma mensagem inesperada no Instagram. Era da Inês, uma colega de trabalho de Sofia. Ela escreveu: Rafael, preciso falar contigo sobre a Sofia. Há coisas que devia saber. Curioso, mas cauteloso, marquei um café com ela num sábado de manhã, num pequeno jardim em Campo de Ourique. Inês não perdeu tempo. Contou-me que Sofia espalhava rumores sobre mim no trabalho, dizendo que eu era obcecado e que terminei com ela por ciúmes infundados. Pior, descobri que Sofia usava a história da nossa separação para se fazer de vítima, ganhando simpatia dos colegas. Fiquei furioso. Não bastava ela ter planeado humilhar-me e trair-me com o André, agora, estava a distorcer a verdade para me pintar como o vilão. Inês, que conhecia Sofia há anos, revelou mais: ela sempre foi assim, Rafael. Gosta de controlar as pessoas, de jogar com os sentimentos. Fizeste bem em sair dessa. As palavras dela confirmaram o que eu começava a perceber: Sofia não era apenas desleal, era manipuladora. Decidi que não ia ficar calado. Mas, em vez de descer ao nível dela, optei por uma abordagem diferente. Falei com o Miguel e outros amigos em comum, partilhando a verdade sobre o que aconteceu, sem raiva, apenas factos. Não queria vingança, mas também não ia deixar que Sofia reescrevesse a nossa história. Aos poucos, a verdade espalhou-se. Colegas de trabalho começaram a questionar as histórias dela, e ouvi dizer que Sofia perdeu a confiança de algumas pessoas no escritório. Entretanto, o noivado de Sofia com André desmoronou-se de vez. Miguel contou-me que André descobriu que Sofia continuava a falar com outros homens, mesmo depois de aceitar o pedido dele. O fim foi feio: discussões públicas, acusações mútuas e um término que deixou Sofia isolada. Parte de mim sentiu alívio, mas não alegria. Ver alguém que já amei cair tão baixo era agridoce. Percebi que a melhor vingança era viver bem, ser fiel a mim mesmo e aos meus valores. Comecei a reconstruir a minha confiança. Inscrevi-me num curso de fotografia, algo que sempre quis fazer, e comecei a explorar Lisboa com outros olhos, capturando a cidade em ângulos novos. Conheci pessoas novas, incluindo a Laura, uma fotógrafa que partilhava minha paixão por arte. Não era amor à primeira vista, mas a amizade dela trouxe leveza à minha vida. Pela primeira vez em meses, senti que podia confiar novamente. A experiência com Sofia ensinou-me a prestar atenção aos sinais. A forma como ela evitava falar de compromisso, o charme que usava para manipular, tudo isso eram pistas que ignorei por amor. Agora, sei que o amor verdadeiro não é um jogo de poder. É honestidade, respeito e vulnerabilidade mútua. Eu, Rafael, estava finalmente a encontrar equilíbrio após a traição de Sofia. Lisboa começava a parecer minha outra vez, não apenas um mapa de memórias dolorosas. O curso de fotografia tornou-se uma paixão, e as saídas com Laura e outros novos amigos trouxeram um alívio que eu não esperava. Mas o passado tem um jeito de reaparecer quando menos esperamos. E foi exatamente o que aconteceu. Numa tarde de sábado, enquanto editava fotos num café em Alcântara, recebi uma chamada de um número desconhecido. Era Sofia. Rafael, precisamos falar. Por favor, não desligues. O tom dela era diferente, não havia o charme manipulador de antes, mas também não confiei. Relutantemente, concordei em encontrá-la num banco de jardim em Belém, um lugar público onde eu me sentia no controle. Quando cheguei, Sofia parecia nervosa, longe da mulher confiante que conheci. Sem rodeios, perguntou: por que contaste a todos sobre o que aconteceu? Estás a arruinar a minha vida. Fiquei atônito. Ela ainda tentava virar o jogo,
como se eu fosse o responsável pelo caos que ela própria criou. Calmamente, respondi: Sofia, só contei a verdade a quem perguntou. Tu planeaste humilhar-me e vivias uma vida dupla. Não sou eu quem está a arruinar nada. Ela tentou argumentar, dizendo que estava confusa e que o André a pressionou para o noivado. Mas eu já não caía nas desculpas dela. Tu escolheste magoar-me, disse, e agora enfrentas as consequências. O encontro terminou rápido. Sofia pediu perdão, mas as palavras soaram vazias. Saí do jardim com uma clareza nova. Ela não queria mudar, apenas apagar as provas do seu comportamento. Dias depois, soube por Miguel que Sofia perdeu o emprego. Aparentemente, os rumores que ela espalhou no trabalho voltaram-se contra ela quando colegas descobriram as suas manipulações. O André, por sua vez, cortou contato após mais uma traição dela. A vida de Sofia desmoronava, mas eu não sentia satisfação, apenas uma certeza de que fiz o certo ao seguir em frente. A minha vida, por outro lado, ganhava cor. As sessões de fotografia com Laura levaram-nos a explorar lugares como a Serra da Rábida e Óbidos. Numa dessas saídas, enquanto capturávamos o pôr do sol, Laura partilhou a sua própria história de superação após um relacionamento tóxico. A conexão entre nós cresceu, não como um romance apressado, mas como algo genuíno, baseado em respeito mútuo. Pela primeira vez, senti que podia ser vulnerável sem medo. A traição de Sofia ensinou-me a valorizar a autenticidade. Percebi que as suas ações não eram sobre mim, mas sobre quem ela era. Decidi focar-me em pessoas que partilham os meus valores: honestidade, lealdade, bondade. O anel que comprei para Sofia? Doei-o a uma instituição que ajuda mulheres em situação de vulnerabilidade. Foi a minha forma de transformar algo doloroso em algo com propósito. À medida que os meses passavam, comecei a ver a traição como uma lição, não uma derrota. Cada passo que dava, uma nova foto, uma conversa com amigos, um projeto no trabalho, era uma prova de que eu era mais forte do que o que Sofia tentou fazer comigo. Eu, Rafael, estava finalmente a construir uma nova versão de mim mesmo após a traição de Sofia. Lisboa, que outrora me lembrava dor, agora brilhava com novas possibilidades. A fotografia tornou-se mais do que um passatempo, era a minha forma de ver o mundo com clareza. As saídas com Laura e outros amigos trouxeram risos genuínos, algo que achei que não voltaria a sentir. Mas o destino guardava uma última surpresa, um teste final à minha resiliência. Cerca de um ano após o incidente no bairro Alto, recebi um e-mail inesperado. Era de Sofia, com o assunto: por favor, lê. Contra o meu instinto, abri. Ela escreveu uma longa mensagem, admitindo que me magoou deliberadamente e que a sua vida desmoronou desde então. Perdeu o emprego, amigos e o noivado com André, que terminou após mais traições dela. Quero mudar, Rafael. Sei que te devo mais do que desculpas, escreveu. Pedia para me encontrar, jurando que queria fazer as pazes. Fiquei dividido. Parte de mim queria ignorá-la, mas outra sentia que ouvir Sofia poderia fechar este capítulo de vez. Marquei um encontro num café público em Oeiras, um lugar neutro. Quando Sofia chegou, parecia diferente, não pela aparência, mas pela postura derrotada. Sem rodeios, ela admitiu tudo: a vida dupla com André, o plano cruel de me humilhar, a manipulação que usava para controlar as pessoas. Eu era egoísta, Rafael. Achava que podia jogar com todos sem consequências. Pela primeira vez, as palavras dela soaram sinceras, mas não senti vontade de perdoar. Disse-lhe: agradeço a honestidade, mas o que fizeste não se apaga com um pedido de desculpas. Espero que encontres o teu caminho, mas não fazes mais parte do meu. Saí do café com uma leveza que não esperava. Confrontar Sofia, sem raiva, mas com firmeza, deu-me o fecho que precisava. Não era sobre vingança, era sobre escolher a minha paz. Dias depois, soube por amigos em comum que Sofia começou terapia e mudou-se para Coimbra, talvez em busca de um recomeço. Não senti alegria pela queda dela, mas uma tristeza distante por alguém que desperdiçou tanto potencial em jogos de poder. A minha vida, por outro lado, florescia.
A fotografia levou-me a expor o meu trabalho numa pequena galeria em Lisboa, um marco que celebrei com Laura e amigos. A amizade com Laura evoluiu para algo mais, mas não forçamos nada. Era natural, construído em confiança mútua. Algo que nunca tive com Sofia. Percebi que o amor genuíno não exige manipulação nem sacrifícios unilaterais, é uma troca honesta. A traição de Sofia foi um golpe, mas também um presente. Mostrou-me quem ela era antes que eu cometesse um erro maior, como casar com alguém incapaz de lealdade. Aprendi a ouvir os meus instintos, a reconhecer sinais de desonestidade e a valorizar quem me trata com respeito. O anel que doei para a caridade tornou-se um símbolo dessa transformação, de dor para propósito. Hoje, olho para trás e vejo a traição como um ponto de viragem. Não sou mais o Rafael que planeava um pedido de casamento com o coração cego. Sou alguém que sabe o que quer, autenticidade, bondade e conexões verdadeiras. Lisboa, com o seu tejo brilhante e ruas cheias de histórias, é agora o cenário do meu renascimento. Pergunta para vocês: se alguém que vos traiu mostrasse arrependimento genuíno, mais tarde demais, dariam espaço para a redenção ou protegeriam a vossa paz acima de tudo? Digam-me nos comentários o que fariam no meu lugar.